Olá, espero que se encontrem bem. Eu sou a Maria Augusta e estou aqui muito, muito feliz porque finalmente venho apresentar-vos um projeto novo para o sétimo ano de escolaridade, o MX7. E estou duplamente feliz porque trago comigo uma equipa reforçada. Para além da minha parceira de sempre, Luísa Faria, estou comigo mais dois Jotas, o José Martins e o João Duarte. Quando vi o programa com tanta tecnologia, eu pensei assim: o José Martins tem de estar na minha equipa. O José Martins já trabalhou comigo noutros projetos, ele é licenciado em Matemática e em Informática, e eu tenho certeza que com ele na nossa equipa vamos dar uma resposta cabal, uma resposta fantástica a tudo aquilo que sejam preocupações dos colegas em termos de utilização da tecnologia, seja qual for o ponto de vista em que ela seja utilizada. Também uma das bandeiras deste programa era a matemática inclusiva, e eu tinha dificuldade em pensar, eu precisava de alguém no terreno que estivesse envolvido nestas questões, que estivesse em escolas com alunos com muitas dificuldades e então, mas que também tivesse experiência de escrever textos matemáticos, porque o tempo era curto. E essa pessoa foi fácil de encontrar, já trabalhava aqui na Porto Editora, já escreveu muitos manuais, chama-se, João Sá Duarte. Com esta equipa construímos um novo projeto, o MX7, onde nada faz falta quando fizer falta. Neste webinar vamos falar de competências matemáticas, dos novos temas que acompanham o novo programa. Vamos ainda falar de matemática inclusiva, de avaliação e, finalmente, do pensamento computacional. Começámos exatamente por pensar no seguinte: o que é que este programa tem de logo de muito, muito novo? Parte das competências para os temas. As competências que estão aqui elencadas são da responsabilidade dos autores do programa. Qualquer uma delas pode ser trabalhada em qualquer tema, sejam ele números, seja ele álgebra, seja geometria, seja dados e probabilidades. Mas há sempre alguns temas que se prestam mais a desenvolver algumas delas mais do que outros. Nessa perspectiva, quando estamos a escrever um manual, por exemplo, sobre números, a nossa preocupação de fundo é pensar quais são as destas competências, aquelas que eu ainda posso desenvolver mais. E nesta linha, nós conseguimos arranjar um conjunto de questões, um conjunto de problemas que vai responder exatamente àquilo que o programa pretende. Como vai ser o nosso primeiro capítulo do sétimo ano? Primeira novidade, o zero passou a ser um número natural. Quando não nos convier que o zero seja um número natural, dizemos simplesmente números naturais positivos. No que respeita ao conteúdo em si, é muito simples. Nós pretendemos simplesmente adicionar e subtrair números inteiros. E todos os alunos têm possibilidade de ter sucesso, porque se assim o fazem na vida real, toda a gente sabe que quando tem e quando deve, paga o que deve e faz as contas no final. E nós, utilizando jogos, como por exemplo um jogo que vos vamos apresentar de cartas, nós podemos motivar os alunos. Para além disso, nós estamos a caminho dos manuais digitais e por isso em todas as páginas o manual fala. Já alguma vez jogaste às cartas? Sabes como é um baralho? Imagina que tens um só com cartas numéricas. As cartas vermelhas vão representar números negativos e as pretas, números positivos. Vamos ver como adicionar usando as cartas. Por exemplo, qual é a soma destas duas cartas? O valor desta carta é -5 e o desta é +8. Uma dica para nunca te enganares. Se pensares neste valor como devo 5 e neste como tenho 8, percebes que o valor que tens é maior do que o que deves. Então, ficas com 3. E se tiveres agora estas duas cartas?
pensas da mesma forma e ficas a dever 2. Fácil, não é? Agora experimenta tu. Mas, mesmo neste capítulo, nós podemos desenvolver as tais capacidades matemáticas de que há pouco vos falava. Aqui temos um problema. Bem, alguém entrou numa loja em Sintra para fazer compras, tinha lá vários objetos com vários preços e aparece aqui uma expressão matemática e o que é que se pede aqui? Pede-se para o aluno escreve uma questão que possa ser traduzida por a expressão numérica seguinte. É isto que pretendemos. Compara a tua resposta com as dos teus colegas. Ao olhar para a expressão, o 20 menos, lembra logo que pagámos com uma nota de 20 euros e recebemos um troco. Mas o que é que significa o 3? O preço da caneca? Ou então de 3 pratos? O que é que representa o 2? O preço do galo de Barcelos ou 2 pratos? E o 9, o que é que pode representar? E nesta perspectiva, o que é que nós pretendemos? Pretendemos que o aluno escreva, comunique matematicamente, que discutam uns com os outros e que, acima de tudo, deem sentido à expressão matemática e que entendam que, mesmo no mesmo contexto, a mesma expressão pode ter vários significados. Quais são então as competências que estão aqui neste problema? Muito rapidamente, a resolução de problemas, a comunicação matemática, representações matemáticas, pensamento computacional. E o que temos no segundo capítulo? Vamos introduzir o conjunto dos números racionais, é neste capítulo que aparece o conjunto Q, e trabalhamos naturalmente com em Q. De novo, o que temos aqui? Temos as percentagens que eram alguns problemas de percentagens que eram lecionados no 6º ano e que passaram agora para o 7º, nomeadamente problemas como eu ter a conhecer a percentagem e o valor final e pedir ao aluno o valor inicial, ou então ter o valor inicial e o valor final e pedir ao aluno a percentagem. Portanto, são questões que vamos passar a ensinar pela primeira vez no 7º ano. E as percentagens trazem-nos como consequência os valores aproximados e a utilização da calculadora. Assim, no primeiro capítulo, a nossa equipa defende que os alunos não devem utilizar a calculadora e devem treinar o cálculo mental. Neste segundo capítulo também, além de treinarem o cálculo mental, mas a calculadora será aqui indispensável. E vamos então analisar também um problema em que entra a notação científica, que já entrava no programa anterior. Aqui o que é que nós temos? Conhecemos um molde com a forma de um quadrado, do qual conhecemos o perímetro, e esse molde é utilizado 200 vezes para a construção de um tapete. E depois, como o tapete fica muito longo, esse número será grande e por isso é naturalmente pedido ao aluno que o escreva em notação científica. Eu queria chamar a atenção dos colegas que no MX7 nenhum enunciado é inocente. Quando eu olho para o texto e digo ali interajuda, sensibilidade e sentido estético, e onde é que já ouvi isto? Foi na cidadania. E também a ligação à realidade e às coisas bonitas que nós temos para o nosso país, refletindo outra vez sobre as competências matemáticas que estão integradas neste problema, a comunicação matemática, a representação matemática e conexões matemáticas. E bem, já trabalhamos rapidamente, já como bem o programa é fácil de cumprir, já dei os números, agora vamos passar à álgebra. O que é que temos na álgebra? Sequências, expressões algébricas, equações e funções. Vamos começar por falar de sequências. Nada de novo relativamente àquilo que os colegas já estavam habituados a lecionar no 7º ano. A única coisa que nós não utilizamos é a expressão sequência aritmética, mas a resolução do problema resolve-se da mesma forma. No que diz respeito às expressões algébricas, o programa diz simplesmente a expressão algébrica, expressões algébricas. E porquê é que não diz mais nada? Porque pressupõe que as expressões algébricas foram lecionadas no 5º ano. Ora, nos próximos 2 anos, quando os colegas receberem
os vossos alunos para o 7º ano, até hoje, nunca no 2º ciclo se trabalharam as expressões algébricas, por isso vai ser trabalhado pela primeira vez aqui. Mas há uma boa notícia, é que o tipo de expressões algébricas que nós pretendemos são daquelas que nos vão servir para resolver equações. Por isso, só expressões do tipo 2x mais 3 menos 5x mais 4. Não faz sentido, por exemplo, pedirmos aos alunos, olha, simplifica a expressão ao meio de x mais 3 mais x, porque eu não preciso de um meio para nada, porque eu vou resolver equações sem parentes nem denominadores. Temos de ter aqui um cuidado especial, porque vai ser a primeira vez que os alunos vão ter contacto com o x, e não vale a pena fugir do x, é a letra mais utilizada em todo o mundo para representar um número desconhecido e bem determinado. Só que desde logo, e antes de mais nada, temos de pedir aos alunos que aprendam a fazer um x que não seja confundível com o símbolo da multiplicação. Escrevam lá o vosso x como quiserem. Todos nós, professores, escrevemos x, mas nenhum de nós escreve o símbolo quando escrevemos com o x que se confunde com o símbolo da multiplicação. Passado a conhecer o x, vamos trabalhar com ele, e sempre com aquela ideia de simplicidade, como vos disse. No que diz respeito às equações, uma boa notícia, vamos voltar ao conceito do equilíbrio da balança dos dois pratos em equilíbrio, para ilustrar os princípios de equivalência. O programa também pressupõe que se resolvam equações do tipo A mais X igual a AX mais B igual a C, através das operações inversas. Nós temos, naturalmente, no MX7 este processo, mas, na nossa opinião, não devemos exigir aos alunos que resolvam as equações por um determinado processo, porque na vida prática, quando eles estiverem no terceiro ciclo, durante o terceiro ciclo, no secundário, em qualquer momento, nunca mais vão utilizar este método de resolução. Portanto, ensinamos, mas não, na minha perspectiva, nós não devemos estar a dizer, olha, resolve por este determinado método. Passando então às equações, vamos ter sempre cuidado em não todas as equações acabam por se reduzir à forma AX igual a B, e nós o que não queremos é que o A e o B tenham sinais contrários. Portanto, quer seja na apresentação de equações, quer seja na resolução de problemas que conduzem às equações, vamos evitar esta situação. Se os dois termos forem negativos, ainda se resolve o problema, porque trocam-se os dois de membro e ficam ambos com o mesmo sinal. Caso contrário, e se nos enganarmos, os manuais naturalmente não têm estas situações, mas muitas vezes o professor vai ao quadro para dar uma explicação a um aluno, e é natural que ao improvisar acabe por chegar a uma equação desse tipo, menos 2x igual a 6, por exemplo. Neste caso, olha, explica, não acontece nada de grave, e depois no 8º ano lá continuaremos com esta situação. Vamos analisar um problema, também aqui, neste caso, estamos a falar da Madeira, da Ilha da Madeira, das famosas bananas da Madeira, que eu aliás gosto muito, acho que todos nós neste momento até já comemos uma bananinha, e aqui o que é que importa é que diz que os 2 caixas de bananas que o escolheu pesam 60 kg, e um deles pesa o triplo do outro. E depois quanto pesa cada um. São problemas simples, mas nós queremos resolver muitos, porque as equações para que é que servem? É para tirar daqui para pôr ali? Não. As equações são um instrumento para eu resolver problemas através delas. E nesta perspectiva o nosso MX7 tem muitos problemas, mas simples, porque queremos que os alunos todos se sintam confortáveis ao interpretar e ao ler o problema, até porque ele contém a tal questão do desenvolvimento computacional e de outras questões, porque ao escrever 2x mais 3x igual a 60, eu vou terminar o x que é 15 e depois vou verificar se a solução da equação é a solução do problema, e cá estamos nós com a abstração e buscar os valores princípios, a abstração do pensamento computacional, onde vamos centrar naquilo que é importante, quais são os dados importantes,
na comunicação matemática, também aqui as representações matemáticas e, como já disse, o pensamento computacional. Bem, terminadas as equações, temos as funções. O que é que temos aqui de novo? Em primeiro lugar, se recordam, foi o início do sétimo ano que nós reduzimos os números negativos. Portanto, teremos de iniciar o capítulo das funções pelo referencial cartesiano, onde apareçam coordenadas negativas. Mas também uma notícia positiva. Não vamos definir gráfico de funções, o gráfico de uma função como conjunto de pares ordenados. Simplesmente dizemos gráfico de função é o gráfico cartesiano. Também uma coisa muito positiva, neste programa nós temos muita associação aos gráficos em contexto real, como se lembram o enchimento dos vasos, o hastear da bandeira, as pistas, enfim, os gráficos de viagens e tudo isso. Nós neste ano, no sétimo ano, apenas trabalhamos a função de proporcionalidade direta. A função linear e as funções afins estão no oitavo ano. Este programa, este capítulo em especial, permite-nos fazer conexões externas, em especial com a físico-química e com a geografia. Se pedirem aos vossos alunos, olha, vão folhear o vosso livro de físico-química ou o vosso livro de geografia, tirem fotografias às páginas onde vêem gráficos de funções de personalidade direta, para nós analisarmos aqui, ou então também a gráficos que não sejam de funções de proporcionalidade direta. Aqui está um exemplo que foi retirado de um livro de físico-química da Porto Editora. Neste caso, há uma relação entre o peso e a massa, e a constante de personalidade qual é? A força da gravidade. Também aprendi aqui que os professores de física arredondam para 10 a força da gravidade quando nós consideramos quase sempre 9,8 nos problemas que criamos com este assunto. Mas também ficámos a saber coisas novas. E, mais uma vez, uma novidade positiva, não é? É a possibilidade de nós, na aula de matemática, podermos resolver problemas de físico-química ou de geografia. Bem, e chegamos à geometria. A geometria, neste programa, é um pouco extensa. Por isso, às vezes, pensamos que o programa do sétimo ano é pequeno, mas não é, porque a geometria tem muitas coisas, tem muita matéria. Aqui só temos uma alternativa que é exatamente aquela que o programa aponta. É a utilização da geometria dinâmica, nomeadamente o GeoGebra e a tecnologia para nos ajudar a trabalhar esta matéria. Por exemplo, como é que eu explico aos alunos que dois triângulos que têm dois ângulos iguais são semelhantes? Eu não tenho teorema de Tales para fazer uma demonstração formal, por isso tem que ser através da tecnologia, que não vou fazer uma demonstração, mas vou fazer uma ilustração. E então, como é que nós fazemos? Construímos dois triângulos semelhantes, nós sabemos que são semelhantes, que têm dois ângulos iguais. E depois vou procurar encontrar uma homotetia que transforma um no outro. E desta forma, se isso acontece com estes dois, acontece com outros, de um modo geral, posso afirmar que quando dois triângulos têm dois ângulos iguais, são semelhantes. Mas isto pressupõe também que previamente o aluno saiba construir figuras semelhantes utilizando o método da homotetia. Claro que aqui a homotetia é só vista naquela perspectiva do foco de luz e, por isso, os alunos vão primeiro fazer essas construções e mesmo aqueles que têm muita dificuldade, a poucas condições para fazer estas coisas, encontram no MX7 uma forma de o fazer, através do videoclique, onde se prime um botão e aparece o centro da homotetia, depois a figura e isto vai aparecendo ao ritmo de o aluno
da forma que quando o aluno quiser ver a imagem seguinte e assim o processo torna-se claro, mesmo para aqueles que tenham mais dificuldades. Também, já em agosto, os autores deste programa resolveram colocar aqui os poliedros e falar em particular dos poliedros de Platão. E também aqui introduziram a relação de Euler, porque ela não tinha sido dada atrás, o que nos obriga ainda a mais um pouco de tempo, vai-nos levar um pouco mais de tempo a cumprir este programa de geometria. E para terminar, vou falar convosco sobre como é a interpretação desta equipa a melhor forma de darmos a estatística. Na nossa opinião, é através de um trabalho de projeto. Esse trabalho de projeto que construímos especificamente para dar a estatística envolve o professor de Educação Física, se ele estiver disponível, para que os dados que os alunos vão obter sejam dados que lhes digam respeito, às suas atividades na área da Educação Física. Se eventualmente não tivermos a disponibilidade dos professores de Educação Física, eles também podem encontrar os dados nas respectivas federações. Este trabalho, na nossa opinião, deve ser iniciado no segundo período e que no final do segundo período já parte do trabalho estivesse feito, que os alunos, através de uma apresentação eletrónica, fossem avaliados também por isso, também fosse uma componente da sua avaliação no segundo período e depois no terceiro período a outra parte. Nós temos no projeto MX7 vários trabalhos de projeto e dos quais hoje vos vou apresentar um também que foi utilizado até pelo nosso colega João Sá Duarte como projeto de turma. Mas este que nós, e qualquer um deles também pode ser utilizado para trabalhar a estatística, mas neste caso, este da Educação Física foi especialmente construído por nós para isso. Este trabalho de projeto deve conter os conteúdos que são específicos do programa de sétimo ano. E que conteúdos são esses? Gráfico de linha. E pergunta-se, linha ou linhas? Há quem defenda que são linhas, porque são vários segmentos de reta, há quem diga que é de linha, porque é uma linha poligonal aberta. Os estatísticos, uns dizem de uma maneira, outros dizem de outra. Este programa, nos locais, está escrito linha, noutras linhas, por isso é indiferente, os colegas fazem o favor de utilizar o que quiserem. No que diz respeito aos gráficos de barras sobrepostas, temos que ter a folha de cálculo, que fazem muito bem estes gráficos, que são aquelas barras que se sobrepõem umas às outras. Aqui, em particular, diz organização de dados quantitativos discretos em classes. No sexto ano está escrito o seguinte: organização de dados quantitativos contínuos em classes e a construção do respectivo histograma. Isto quase podia dizer que o sexto ano vai à frente do sétimo. Por isso aqui é que eu entendi que nós também aqui devemos introduzir o histograma, uma vez que ele já era conhecido dos alunos do sexto ano. E também porque é mais agradável olhar para um gráfico do que simplesmente para uma tabela. A mediana também é um dos conteúdos que faz parte do programa de sétimo ano. Quanto às probabilidades que são introduzidas neste programa, neste caso no sétimo ano, nós temos que recordar aqui, ou melhor, temos que dizer, temos que ensinar pela primeira vez, uma vez que estes alunos que nos chegam ao sétimo ano nunca ouviram falar de probabilidades, nós vamos recordar o que os alunos aprenderam no quinto, no sexto e aquilo que é do programa de sétimo. Mas não se preocupem que eu em 8 páginas do manual consegui escrever tudo isto, porque isto é escrito de uma forma informal e até uma matéria muito interessante que permite uma ligação muito grande à nossa realidade e à nossa linguagem do dia a dia, e por isso vai ser uma forma com sucesso de terminarmos o ano assim como começamos.
As aprendizagens essenciais defendem uma matemática inclusiva. O direito à aprendizagem da matemática por todos os alunos, o que coloca novos desafios às escolas e aos professores. Com o Decreto-Lei nº 54 de 2018, em articulação com outros documentos, como o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, muitos professores vêm manifestando as suas preocupações e angústias em trabalhar em certos contextos. A equipa de autores do MX7 destaca o papel importante que a disciplina de matemática pode ter numa escola que se quer cada vez mais inclusiva e acessível a todos os alunos, respeitando os diferentes perfis e ritmos de aprendizagem, adaptando o ensino aos contextos e características da turma, desenvolvendo práticas que promovam a inclusão e a diferenciação pedagógica. De entre as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, vamos destacar as medidas universais e as medidas seletivas. Em termos de acomodações curriculares, os diferentes instrumentos de avaliação e os materiais adaptados assumem particular importância no projeto MX7. Queremos dar resposta a todos e a inclusão através da matemática é, de facto, um tema particularmente relevante para nós. Neste âmbito, vão encontrar neste projeto as tarefas do manual convertidas em tarefas espelho. Estas foram adaptadas relativamente ao grau de dificuldade e complexidade, são dadas orientações e sugestões de resolução e as questões mais complexas são divididas em etapas mais simples. Podem ver agora o exemplo de uma questão de uma tarefa do manual e a correspondente tarefa espelho. Como podem observar, em vez de um problema que exige alguma destreza de cálculo, envolvendo áreas e arredondamentos, passamos a ter um problema onde as operações a efetuar são mais simples, passando a resolução a ser feita por etapas, de modo a orientar o raciocínio do aluno. Observem outro exemplo, onde se pretende a escrita do termo geral de uma sequência que foi dividida em várias etapas mais simples, reduzindo-se o nível de abstração, de forma a levar o aluno à resposta pretendida, que aparece parcialmente dada. Para além das adaptações ao nível dos objetivos e conteúdos, e aqui já estamos no campo das adaptações curriculares não significativas, também a antecipação e o reforço das aprendizagens são aspectos tidos em conta na construção do nosso projeto. De facto, a flexibilidade do MX7 e a possibilidade de adaptação dos mais variados recursos vai possibilitar aos professores a sua utilização em qualquer escola, em qualquer turma e em qualquer grupo de alunos, independentemente do seu perfil. As novas aprendizagens essenciais referem que a avaliação tem uma dimensão incontornável na aprendizagem dos alunos, dando relevância à autoavaliação das aprendizagens, uma avaliação formativa que inclua um feedback imediato que permita uma reflexão, orientação e, sobretudo, motivação. Também para ir ao encontro de projetos de avaliação que estão a ser implementados nas escolas, como, por exemplo, o Projeto Maia. Esta equipa, desde há muitos anos que defende esta avaliação, prova maior é que foi a doutora Maria Augusta Neves que criou a questão-aula com exatamente o propósito de fazer uma avaliação para a aprendizagem, mantendo o aluno atento, motivado, sabendo que no final da aula iria fazer uma avaliação formativa onde tanto o aluno como o professor têm um feedback da aprendizagem de um determinado conteúdo. Por isso, quando se fala de avaliação pedagógica, estamos a referir-nos à avaliação para as aprendizagens, à avaliação formativa, para obter informações sobre as aprendizagens,
para dar um feedback de qualidade aos alunos que os torne conscientes acerca do que têm de aprender, da situação em que se encontram e dos esforços que têm de fazer para alcançarem os seus objetivos de aprendizagem. Também para serem tomadas as medidas adequadas. Quanto à avaliação das aprendizagens, a avaliação sumativa. Esta também deve permitir o aproveitamento dos erros para fazer balanços e pontos da situação acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer, dando-lhes também uma utilização formativa para além de permitir, como é óbvio, a atribuição de uma classificação. Apesar das óbvias diferenças, ambas contribuem para apoiar a aprendizagem. Não há necessidade de nenhum aparato pedagógico especial ou de qualquer tipo de condições também especiais para fazer a avaliação. Devemos, sim, diversificar os processos de recolha de informação acerca do que os alunos sabem ou então são capazes de fazer. Como, por exemplo, os testes, questões-aula, os quizzes que encontram no próprio manual, onde o aluno vai avaliar o que aprendeu e também ter a oportunidade de ter estas questões que encontram no manual em formato quiz. Tem, desta forma, um feedback imediato sobre a aprendizagem do conteúdo. Através de apresentações eletrónicas e, como já foi referido anteriormente pela doutora Maria Augusta Neves, através de trabalhos de projeto. Para isso, temos uma grelha de avaliação por rubricas para fazer a avaliação destes instrumentos e de outros que vão encontrar no projeto MX7. Os trabalhos de projeto, TP, têm como objetivo mobilizar os conhecimentos de diversas disciplinas para desenvolver projetos de investigação ao longo do ano. O tema deste trabalho de projeto é Fruta da Minha Terra e escolhemos as castanhas, um produto típico de Trás-os-Montes. Existem outros produtos nas diferentes regiões com produção significativa, pelo que pode ser feita a substituição por outro fruto ou legume. O projeto que propomos realizar é acompanhado de sugestões de estratégias e dicas. Vamos ver. Os irmãos Jorge e Francisco são naturais de Bragança, mas vivem em Lisboa. Sempre que podem, vão visitar a tia Mimi a Bragança, que decidiu entregar a exploração das suas terras aos sobrinhos. Na propriedade já existiam alguns hectares com castanheiros, a parte restante estava por cultivar. Uma vez que a propriedade da tia Mimi se encontra na região com a denominação de origem protegida Castanha da Terra Fria, decidiram plantar castanheiros na área por cultivar. Como há investimento de dinheiro e de tempo, é importante recolher informação pertinente que permita criar um plano viável. Vamos ver. Que informação é importante conhecer? Sugerimos estruturar a investigação em 4 fases. Começando pela plantação de castanheiros, é importante recolher informação sobre castanhas, custos e produção. Depois, conhecer a região de Trás-os-Montes e procurar informação sobre as viagens a Bragança. Em seguida, analisar a produção de castanhas e estimar valores para perceber o investimento financeiro e qual o retorno. O projeto não fica concluído sem ser feito um levantamento da história e da importância das castanhas na alimentação. No final, o grupo de trabalho deve apresentar um relatório com a informação recolhida, podendo incluir tabelas, gráficos e fotografias legendadas. Devem ser referenciadas as fontes da informação. Poderá ser útil ter uma tabela na qual se apresentem as unidades agrárias e o valor correspondente em metros quadrados. Muito importante! Neste trabalho de projeto são apresentadas sugestões de investigação. No entanto, podem ser incluídas outras informações. Explorando cada uma das fases, podem ser encontradas dicas e sugestões. Por isso, para que nada falte
Quando fizer falta para a avaliação, encontrará a resposta no MX7. Para isso, trabalhou e trabalha esta equipa que está mais robusta, diversificada, mais experiente. Uma equipa de peso. Conte connosco. No que diz respeito à utilização da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, nós podemos utilizá-la de diferentes formas. Podemos utilizar a tecnologia como sendo o suporte à compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos através de uma abordagem mais interativa, mais dinâmica, até recorrendo a diferentes representações, quer gráfica, quer algébrica. Também podemos recorrer à tecnologia como apoio à resolução de problemas e à realização de atividades mais de caráter exploratório e investigativo, através de conjecturas de determinadas propriedades. Também podemos ter a aplicação prática da utilização dos conceitos matemáticos na tecnologia. Também, noutra perspectiva, também a tecnologia pode ser usada como promotora da motivação para a aprendizagem matemática, como potenciadora do desenvolvimento da autonomia, da argumentação, do pensamento matemático e também do pensamento computacional. É esta a grande novidade das aprendizagens essenciais, o pensamento computacional. Para um melhor entendimento do pensamento computacional, nós podemos compará-lo como sendo um processo de resolução de problemas. O pensamento computacional, aliás, pode ser definido como um processo que está envolvido na resolução de problemas, mas de forma a que, ao encontrar a solução, essa solução seja encontrada através de um computador ou de um humano. Para entender as diferentes práticas do pensamento computacional, vamos tentar fazer um paralelismo com o processo de resolução de problemas. Portanto, nós na resolução de problema temos, numa primeira etapa, a interpretação e compreensão do problema, onde se solicita aos alunos que se centrem nos dados mais importantes e esqueçam os dados irrelevantes. Esta prática é conhecida no pensamento computacional como sendo a abstração. Depois de identificarmos bem os nossos dados, é necessário, em algumas situações, pegar num problema mais complexo e reduzi-lo a problemas mais simples, mais fáceis de gerir, mais fáceis de analisar e encontrar a solução. Esta prática no pensamento computacional é designada por decomposição. Também, em determinadas situações, é necessário procurar alguma regularidade, alguns padrões nos problemas ou então em outros problemas anteriores que resolvemos, que usamos uma determinada estratégia que nos é útil, com uma ligeira adaptação para a resolução do problema em questão. Entramos então na parte do reconhecimento de padrões do pensamento computacional. Definido o plano, tendo a estratégia delineada, é necessário executá-lo. É necessário um conjunto de procedimentos, um conjunto de instruções para chegarmos à solução. E aí entramos com a algoritmia. Por fim, depois de termos o processo, o algoritmo definido, é necessário verificar se esse algoritmo nos leva à solução, se há erros e, se houver, tentar solucioná-los. Temos a depuração. Por vezes, a primeira abordagem que fazemos, nem sempre encontramos a melhor estratégia. E analisando com algum cuidado, podemos encontrar outros processos mais eficientes. E entramos com a otimização. O pensamento computacional pode ser trabalhado com e sem computador. Uma das ferramentas indicadas nas aprendizagens essenciais para trabalhar o pensamento computacional é o Scratch. O Scratch é um ambiente virtual de programação visual em que, com encaixe de blocos que contêm instruções, permite-nos criar programas e, de certa forma, encontrar soluções para determinados problemas, de uma maneira interativa e lúdica. No projeto MX7 poderão encontrar tarefas e recursos diversificados de modo a explorar diferentes vertentes da utilização da tecnologia, assim como também encontrarão um suporte necessário para o desenvolvimento dessas tarefas e para a utilização de recursos através do que nós designamos por videoclique. O videoclique é um vídeo interativo que nos permite decalcar a utilização de tecnologia, transmitindo uma maior segurança na sua utilização em sala de aula. Caros colegas, tenho a certeza que gostaram desta nossa apresentação. Vão receber esta apresentação, vão também receber as aprendizagens essenciais comentadas e ainda um guia de utilização da tecnologia. Já vos disse que não vale a pena fugir do X, porque é a letra mais utilizada em todo o mundo para representar um número desconhecido e bem determinado, e também não vale a pena fugir do MX,
porque é um projeto que vos vai permitir economizar tempo, porque tem tudo o que faz falta, quando faz falta. Muito obrigada, até breve.